Olá, amigos, irmãos, a paz do Senhor. Estamos novamente aqui neste canal para convidar você a meditarmos mais uma vez nas verdades do Consolador. E hoje nós voltamos a falar do tema que nós falamos nos vídeos anteriores, que é sobre a idolatria. E nós voltamos a falar neste assunto porque é chegado o fim, o período do fim desta idolatria, dos ídolos e de tudo que nos conduzia para fora, de tudo que nos fazia buscar algo que era impossível de ser realizado em nós. Porque o homem, desde o princípio, foi conduzido a conquistar um céu, um reino, a conhecer um Pai que estava muito distante dele, inacessível. Mesmo o livro de Gênesis, do santo profeta Moisés, afirmando que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, mas que aí depois, por causa de um pecado original que teria acontecido com o primeiro casal, e Deus, por não ter tolerado aquilo, de certa forma, maldosamente, fez com que todos os outros filhos seus que viessem a nascer fossem participantes deste pecado. E tornando o homem, desvirtuando o homem da imagem e semelhança do Criador, colocando o homem pecador, um homem separado do Pai. De modo que este homem, o máximo que ele conseguia fazer era idolatrar este Pai, demonstrando amor excessivo, admiração exagerada por algo inconcebível, algo que ele desejava, mas era impossível. Porque o que havia entre este filho e o Pai era um abismo. Mas tudo isto por conta das interpretações, das ideologias antigas, cheias de rituais, que de todas as formas que fazia para que esse homem fosse reconectado ao Pai, precisava haver um ritual. No passado, por exemplo, na lei antiga, na lei de Moisés, o homem, para ser perdoado dos seus pecados, era necessário os sacrifícios de animais. Então era trazido os homens ao templo, e ali, pelo sacrifício de um animal irracional, daquele sangue era espargido nos homens, para que os homens racionais fossem perdoados dos pecados. Fossem perdoados dos seus pecados. E Deus, ele tolerou, ele permitiu que isto acontecesse e tolerou, porque não havia um outro meio. Mas é chegada a grande esperança no teu Filho, em Jesus, para tirar este homem da condição de idólatra, rasgando o véu do templo e colocando o homem frente a frente ao Pai. Porque o Pai, a qual Jesus se declarava que estava nele, e que por este Pai ele realizava todas aquelas obras maravilhosas, ele disse que este Pai também estava em nós. Este Cristo, aquela luz, por isso ele disse: eu sou luz. Vós também tem essa luz.
A dificuldade do homem era só abandonar as suas trevas para acender esta luz. Mas que trevas eram estas? Era tudo que o cercava neste mundo aparente, ilusório e visual, tudo que prendia ele aqui. Era só abrir mão deste mundo, destas coisas que nos conduz e conduz os homens muito às trevas, para que ele enxergasse e acendesse nele esta luz. E ele passasse de filho pródigo para filho, para verdadeiro filho de Deus. No Evangelho de São João diz que este verbo que se fez carne, ele veio ao mundo para alumiar o homem. E este Pai, este Cristo é a luz dos homens. E o homem que recebe esta luz, ele se torna filho legítimo de Deus, do Pai. Mas novamente é trazida uma outra situação que conduz a humanidade, e é assim até os dias de hoje, para a idolatria. É quando as interpretações das teologias futuras após a morte de Jesus declara que Jesus morreu como se fosse novamente um sacrifício, como se fosse um bode expiatório, que estaria morrendo para pagar o pecado da humanidade. E novamente trazer a humanidade cativa a esta situação. Mas Jesus não morreu para pagar pecados, Jesus morreu para dar testemunho da verdade. Jesus morreu como todo homem deve morrer, se preciso for, pela verdade. E Jesus vem na esperança de nos religar ao Pai, não pelo seu sacrifício de cruz, pelo seu derramamento de sangue, mas por ser Ele o caminho, a verdade e a vida. E todo homem que quer realizar-se com o Pai, é preciso andar neste caminho, nesta verdade, para ter esta vida com o Pai. A ideia do sacrifício de Jesus trouxe, de certa forma, para a humanidade uma outra forma de idolatria. Jesus, no seu ministério, vendo estas coisas das idolatrias, e querendo e desejando muito que o homem realizasse também esta luz que estava nele. E Jesus, vendo a incapacidade do homem de compreender isto, e a grande dificuldade que se tornou no seu ministério por conta de estarem enxergando apenas o homem físico e não o Cristo, o Pai que estava nele, Jesus chega a declarar: o mundo não crer mais em mim. Por quê? Porque não estava crendo de forma original, verdadeira, em espírito e verdade, mas estavam só entusiasmados com o ministério do homem físico. E de certa forma, muitos passaram a seguir Jesus, mas com os seus olhos voltados para o homem físico, material. E isto trouxe um impedimento do homem compreender as grandezas do Cristo, do Pai que estava nele e que poderia estar também realizado no homem. A ideia
da morte de Jesus como ritual, como bode expiatório, veio das tradições antigas do povo hebreu, que era apegados a esses rituais de sangue. Jesus, vendo que o homem não estava compreendendo a sua missão, ele disse: convém que eu vá. Convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Alguns dos seus discípulos compreenderam este Cristo, este Pai, e realizaram também. Que é como nós vimos num vídeo anterior sobre o acontecimento de Pentecostes. Naquele dia é chegado o Cristo, o Pai, neles, a luz. Por isso que ao receber esta luz, eles passaram a enxergar. Por isso realizaram a obra que eles realizaram, de milagres, de redenção. Jesus, quando ele se despede, e deixando aqueles que estavam apegados a ele já como homem físico, de tal maneira que Jesus quase não podia nem falar mais da sua partida, porque entristecia eles, Jesus faz a promessa do Consolador. Porque ele precisava ensinar mais, ele precisava esclarecer mais, e naquele momento não era possível. Porque até os mais evoluídos que estavam junto com ele não estavam conseguindo compreender e separar a sua missão física com a missão espiritual. Por isso muitos assistiram o sacrifício de Jesus, a sua morte, mas não assistiram à ressurreição do Cristo, a luz que Jesus promete que estaria com eles em todos os dias das suas vidas. E chegados os dias de hoje, nos dias do Consolador, da segunda vinda de Jesus, dias em que nós presenciamos no ministério de dois servos de Deus, que é pouco conhecido no meio religioso, mas na instituição apostólica, que é a Santa Vó Rosa e o profeta Santo Irmão Aldo, as duas testemunhas de Deus dos tempos do fim. Estes dois que estiveram plenamente realizados com Cristo e novamente ensinando e mostrando como realizar este Pai e este Cristo. Eu me recordo um fato verídico na missão da Santa Vó Rosa. Em determinado dia, ela estava reunida com os obreiros e ela disse a eles, a todos eles presentes que assistiam ela: aqui ninguém sabe quem eu sou. Ela repete isto: aqui ninguém sabe quem eu sou. E ela chega a afirmar que nem os dois da direção que assistia a ela presencialmente na sua obra também não sabia. Amados, sabe quem é esta voz que falava? Aqui ninguém sabe quem eu sou. Era o Cristo. Era o Pai que estava nela, realizando a obra. E ela por diversas vezes tentou desapegar os fiéis da pessoa física dela, para enxergar esta luz, este Cristo, e realizar também. Semelhantemente, o profeta Santo Irmão Aldo também deu muitas aulas nesse sentido, quando, principalmente nas festas
que aconteciam na sede da igreja, havia um anseio muito grande entre o povo em ir ver ele, irmão Aldo, o homem físico. Queriam ver ele. Estavam sempre preocupados com essa ideia de ver o homem físico. E ele disse em uma de suas mensagens no boletim: vocês não precisam ficar preocupados em vir aqui me ver. Ou seja, não sou eu o homem físico que realiza esta obra, mas é o Pai, o Cristo que está em mim é que realiza esta obra. Façam com que este Pai, este Cristo veja vocês, aonde vocês estão. Eu posso presenciar isto, eu posso visitar vocês aonde vocês estão. Tentando, de certa forma, desgarrar os fiéis da pessoa física, do homem, assim como Jesus também no seu tempo tenta ensinar e mostrar isso aos seus discípulos. Amados, intuído pelo Consolador, eu afirmo esta verdade, e são verdades do Consolador. Enquanto os que seguem esta fé não conseguirem se despreender da pessoa física, o Consolador não virá a vós. E cada vez que você for tentar falar alguma coisa relacionado a estes santos, tentando enumerar a sua obra física, você adultera a verdade. Porque a missão deles vai ficar resumida nessa história, contada e recontada. E o Consolador não virá a vós. Isto quem afirma é o próprio Cristo, é o próprio Jesus, que o Consolador que o mundo não vê porque não o conhece, mas vós conheceis porque habita convosco e está dentro de vós. É necessário compreender isto neste momento, porque, embora a história bíblica, ela foi necessária para a humanidade porque o homem verdadeiramente não compreendeu o que era o Evangelho. O Evangelho do Reino dos Céus é o próprio ser, é o Filho de Deus. Este é o Evangelho do Reino dos Céus. Por isso, desde a vinda de Jesus, nós ouvimos contar e recontar a sua história, a história do homem Jesus. E passaram-se longos anos, e Jesus vem por meio do Consolador esclarecer estas verdades. É chegado o fim da idolatria, é chegado o fim dos ídolos e o começo do amor próprio, do amor consciente, do amor ao Pai que está em nós e que busca a cada um dos teus filhos para estar ligado a Ele e Ele a nós, para que nós possamos voltar para o Pai, para o reino dos céus. Amados, eu agradeço a você, Senhor, Senhora, pela sua participação. Deixo aqui esta reflexão para que você medite. E se de imediato não compreender, curve-se os seus joelhos e peça àquele que tem a sabedoria nas mãos. São palavras do Santo Irmão Aldo. Peça ao que tem a sabedoria nas mãos para te dar, para você compreender isto.
Porque aqui eu não estou falando de mim mesmo, mas falando as verdades que o Consolador tem nos intuído, que se fazem necessária ser anunciado, falado a todos vocês. Então eu deixo esta palavra para a sua meditação. Fiquem com Deus. A paz do Senhor.